Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 20 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 ao 33. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é maravilhoso, é gratificante saber o que a palavra de Deus tem feito na vida de tantas pessoas. Ontem eu recebi mais um testemunho maravilhoso e eu quero muito louvar o Senhor por cada testemunho, porque a cada testemunho que eu recebo é a confirmação que a palavra de Deus está viva, atual mais do que nunca. Por isso nós devemos abraçar essa palavra. Por isso nós devemos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Deus é fiel, Ele é maravilhoso e a sua misericórdia se estende de geração em geração. A igreja, quando Jesus ele volta para o Pai, a igreja vai nascer a partir de Pentecostes. E quando os apóstolos receberam o Espírito Santo naquele cenáculo, a vida deles nunca mais foi a mesma. O medo se foi, o pânico foi embora, a falta de fé se foi, e brotou no coração daqueles homens, daquelas mulheres, o desejo de continuarem a todo custo a missão que o Senhor havia começado. Esse novo povo que estava nascendo a partir de tudo que Jesus realizou, e cheios do Espírito Santo, a vida daqueles apóstolos nunca mais foi a mesma. E isso, meu irmão e minha irmã, não pode parar lá naquele cenáculo. Hoje nós somos chamados a desejar que aquele mesmo Pentecostes aconteça na vida de cada um de nós. Daqui uns dias nós vamos celebrar a grande festa de Pentecostes. E hoje o Senhor vai nos mostrar, através dessa passagem, a coragem dos apóstolos. Mas não era uma coragem humana. Eles não queriam humanamente enfrentar, encarar os sumos sacerdotes, encarar os fariseus, os mestres da lei. Não. Eles queriam pregar. Eles queriam anunciar o amor do Senhor. E cheios do Espírito Santo, eles foram então. E agora eles já não tinham mais medo. Agora eles tinham a ousadia. Eles tomaram posse do poder, da unção, da coragem que o Espírito Santo derramou sobre eles. E vários milagres foram realizados, como a cura daquele homem
lá no templo. E quando a fama dos discípulos começava a se espalhar, quando o nome de Jesus começava a ser pregado novamente, com milagres, com sinais, com prodígios, o povo, a multidão foi se juntando em torno dos apóstolos. E isso provocou mais uma vez a ira dos homens poderosos daquela época. Então eles queriam achar um jeito de calar os discípulos. Eles queriam achar um jeito de impedir com que eles continuassem anunciando o nome de Jesus. Mas enquanto mais os discípulos eram perseguidos, enquanto mais os discípulos sofriam, mais eles tinham força, porque eles sabiam que eles estavam no caminho certo. Enquanto mais o nome de Jesus incomodava, mais eles avançavam na pregação, mais eles avançavam no anúncio do Evangelho, nas curas, nos milagres, no poder do nome de Jesus que eles anunciavam. Então o sumo sacerdote chamou e disse: não proibimos vocês que ensinassem em nome de Jesus? Mas nós proibimos e vocês estão enchendo a cidade de Jerusalém com essa doutrina. E aí então Pedro e os outros apóstolos respondem cheios do Espírito Santo: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Meu irmão e minha irmã, aqui está um grande princípio que nós cristãos precisamos hoje gravar no nosso coração. É necessário obedecer a Deus e não aos homens. É necessário fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Porque o mundo quer calar a nossa voz. O mundo quer impedir que o nome de Jesus seja pregado e seja anunciado. Nós meditamos uns dias atrás sobre isso. E nós somos chamados a ter a mesma ousadia, a mesma coragem dos apóstolos. Porque cheios do Espírito Santo, eles testemunhavam para os pequenos, para os grandes, para os poderosos, para os simples. E ele disse para eles: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, aquele que vocês mataram pregando numa cruz, e deu a ele o poder, e tornou o nosso Salvador, para que todo o povo pudesse receber a conversão e o perdão dos seus pecados. Nem diante dos poderosos eles temiam e deixavam de testemunhar. E para nós testemunharmos o nome de Jesus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque cheios do Espírito Santo, as palavras simples que nós pronunciarmos vão ser palavras de poder, vão ser palavras de conversão, vão ser palavras que vão mudar a vida das pessoas. É por isso que nós não podemos nos calar. É por isso que nós não podemos deixar que nada nos impeça de proclamar e de pregar a verdade da palavra de Deus. Se você tem dúvida do que eu estou falando, das perseguições, olha o que está acontecendo aí ao seu redor. Nas escolas, nos lugares públicos, que já não se pode mais falar de Jesus, que já não se pode mais denunciar o erro e as mentiras. O sistema tem tentado calar a voz da igreja a todo custo. Mas nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar pregando porque Jesus, antes de subir, ele fez uma promessa para São Pedro. Ele disse: tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero profetizar, em nome de Jesus. Pode se levantar todo o inferno. Pode se levantar todas as perseguições. Todo o sistema desse mundo. Que nós não vamos calar a nossa voz. A igreja vai continuar triunfando.
O nome do Senhor vai continuar sendo proclamado e vidas serão convertidas e transformadas pelo amor de Deus. Nada vai nos impedir. E eu quero convidar você a colocar essa certeza no seu coração pelo poder do Espírito Santo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus não disse que o inferno não se levantaria, mas o Senhor disse que eles não vão prevalecer. E enquanto mais a igreja for perseguida, mais conversões acontecerão. Enquanto mais tentarem calar a voz da igreja, mais pessoas experimentarão o poder e o amor do nosso Deus. Isso eu falo por mim, e eu espero que você possa falar por você também. Porque Jesus, Ele não mediu sacrifícios por nós. Ele se entregou completamente por nós. Ele deu a sua vida até a última gota do seu sangue por cada um de nós. E Ele está vivo. E através do seu nome, nós anunciamos a conversão e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas. Eu sou testemunha. Você é testemunha porque você envia os testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. Então nós somos testemunhas das maravilhas do Senhor, não só na vida dos outros, mas na nossa vida. Eu falo sempre, eu sou o milagre de Deus. Eu sou uma prova viva do amor de Deus. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui anunciando a palavra para vocês. Se não fosse o Senhor, eu não dedicaria esse tempo para preparar essa palavra, porque eu sei que humanamente falando eu não tenho condições. Mas cheio do Espírito Santo, eu posso anunciar e proclamar que o nosso Deus está vivo e que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu quero dizer para você hoje, não tenha medo. Não tenha medo. Não se acovarde. Erga sua cabeça. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Porque as mídias, o sistema desse mundo, eles não vão dar oportunidade para pregar a verdade. Mas a nossa voz, ninguém pode calar. E se um dia calarem a nossa voz, eu tenho certeza que Deus vai levantar mais e mais pessoas. E o amor dele vai chegar no coração de todos. E todos terão a oportunidade de mudança de vida, de conversão. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar cheios da unção do Senhor. Nós precisamos deixar o Espírito Santo falar em nós. E é o Espírito Santo que os apóstolos testificaram naquele momento. É o Espírito Santo que age em nós. É o Espírito Santo que quer direcionar os nossos passos. Por isso hoje, eu quero convidar você, se já aconteceu essa situação que você sentiu o desejo no seu coração de falar de Deus para alguém, mas quando você pensou em falar, você já ficou nervoso, as palavras não saíam. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Deixe Ele te conduzir. Peça ao Espírito Santo que te guie, que te dê as palavras certas na hora certa. Deixe o Espírito Santo te usar. Ele quer nos usar para a conversão e para que todos saibam que ninguém precisa permanecer no pecado, porque o Senhor tem vida, vida nova e vida em abundância para cada um de nós. Aqueles homens queriam matar os apóstolos quando eles ouviram as palavras fortes e corajosas. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu insisto muito que nós não podemos omitir a verdade. Nós não podemos
maquiar a palavra de Deus. Nós não podemos querer interpretar o nosso jeito a palavra. A verdade tem que ser proclamada do jeito que ela é, porque só a verdade liberta. Os apóstolos cheios do Espírito Santo, eles falavam com poder e autoridade e testemunhavam. E já não tinham medo de mais nada, porque o Espírito Santo estava agindo na vida deles. Hoje eu quero convidar você. Peça. Peça. Espírito Santo me guia. Espírito Santo me conduz. Eu me abro ao seu agir nesse dia, Espírito Santo. E eu tenho certeza, meu irmão. Eu tenho certeza, minha irmã, que através de você, muitas pessoas vão conhecer e experimentar a potência da bondade, do amor do Senhor, que cura, que liberta e que transforma. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te glorifico porque eu sei que a sua palavra, ela se atualiza hoje na nossa vida. Assim, Senhor, como os apóstolos cheios do Espírito Santo, perderam o medo, a timidez, tudo que os impedia de proclamar a sua palavra. O Espírito Santo tirou todas essas coisas. Então hoje, Senhor, eu quero te pedir, para cada irmão, para cada irmã, principalmente, Senhor, para esses que têm medo, têm receio, aqueles que são tímidos, aqueles que travam quando vão falar, aqueles que têm medo do que as pessoas vão pensar, que hoje, Senhor, um grande avivamento possa acontecer na vida de cada um de nós. Sopra, Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Renova a nossa fé. Leva-nos, Espírito Santo. Leva-nos aonde o Senhor quer. Porque foi como o Senhor disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Que possamos deixar, Senhor, ser conduzidos por Ti, pelo Espírito Santo, para proclamar sem medo, com coragem e ousadia, o nome do Senhor. Na nossa casa, nos ambientes de trabalho, na rua, na escola, na faculdade, nos lugares que nós frequentamos. Que as pessoas possam saber, através de nós, que existe um Deus maravilhoso e que Ele tem vida plena para todos aqueles que o receberem e que crerem no seu nome. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.